Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou a Yaline Lara, estudante da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal, matrícula 3554. E esse podcast faz parte do conteúdo avaliativo da disciplina de futsal. Como eu comentei, nós vamos ter que falar então sobre futsal. Para poder trazer para vocês um pouquinho sobre o conteúdo do futsal trabalhado dentro da escola, eu consegui um convidado muito maneiro para estar ajudando a gente aqui, complementando as nossas falas ou trazendo falas e pensamentos diferentes, que é o professor Márcio Costa. Seja muito bem-vindo, professor. Pode se apresentar, por gentileza. Olá, Iá, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bem, como a Iá falou, sou o professor Márcio Costa, sou graduado em Educação Física pela Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, sou do município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, sou especialista em Educação Física Escolar e professor da rede pública estadual aqui do Rio de Janeiro há 15 anos. Também sou fundador do blog dicaseducaçãofísica.info e do canal Dicas Educação Física no YouTube, que talvez algum de vocês já possa até ter visto alguns conteúdos meus por aí na internet. É isso, à disposição aí para falar sobre futsal com vocês. Muito obrigado, professor. Vou te chamar assim, professor, ou só de Márcio também. Tranquilo, fica à vontade. Eu te conheci exatamente pelo YouTube, assistindo uns Sim. vídeos seus, e aí eu falei assim, gente, eu vou convidar esse cara, vamos ver se ele topa, vamos ver se dá certo isso. E deu super certo, eu adorei. Inclusive, vou comentar aqui, sotaque carioca é muito bom, gente. Todos os sotaques são legais. Certo. Bom, agora vamos partir para o lado do podcast, da nossa conversa aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre o futsal. Então, eu vou falar um pouco da minha experiência. É um pouco bem curta, né? Eu tive a oportunidade de estar participando do PIBID e do Residência, que são 2 programas da CAPES. Então, eu tive um pouquinho de contato com o futsal dentro da escola, na posição de professora, além da posição de aluna, né, também, durante o ensino fundamental e médio, né? E durante o ensino fundamental e médio, minha experiência não foi das melhores, muita dificuldade de participação, as meninas sempre ficam um pouco mais excluídas, inclusive é uma questão bastante polêmica dentro do futsal que a gente quer levantar aqui. Mas, inicialmente, eu gostaria de perguntar para você, professor, se você trabalha o futsal. Eu trabalho o futsal com muita cautela, com muito cuidado, porque o futsal, como ele é diretamente associado ao futebol, os alunos acabam trazendo todos os vícios, os costumes do futebol, né, da competitividade, do sexismo, do machismo, para dentro da escola. Então, eu trabalho com muito cuidado, normalmente eu deixo sempre para o final do ano, não trabalho logo no começo, para eles não acharem, fazer aquela associação da aula de educação física com o futebol, ou o futsal, que para eles é quase a mesma coisa, né? Então, eu trabalho sempre com muito cuidado, tento mostrar para eles a formalidade da aula, que tem todo um processo ali na aula, para eles não acharem que a aula vai ser para jogar futebol, como muitos meninos, principalmente, acham que a aula de educação física é para jogar futebol. A gente, né, convive com essa cultura dentro da educação física. E para também não... Para as meninas também não pensem isso, né? Porque as meninas acabam também achando que isso, normalizando isso, né? Que a aula para os meninos jogar futebol, né? Exato. Para as meninas jogar queimado, às vezes. Isso. Então eu uso essa estratégia, né? Eu deixo sempre o futsal para o final do ano letivo, quando eu trabalho, porque também nem sempre eu planejo trabalhar o futsal, depende da turma, da situação, para manter essa formalidade no processo ali de ensino-aprendizagem. Certo. Não, eu já esperava que você respondesse que trabalha o futsal, né? Dentro da universidade a gente escuta muito sobre o quarteto fantástico, né? Sim, que é o futsal, o vôlei, o basquete e o handebol, se eu não estiver enganada. Então são os 4 esportes que geralmente mais são trabalhados. Acho que principalmente pela questão da utilização da quadra, utilização de poucos materiais. Mas assim, gente, eu lembro demais da minha época de ensino médio, de pensar em educação física e já visualizar. Vai ter futsal. Só os meninos vão ficar jogando. E eu achei muito interessante essa sua estratégia de deixar o futsal para o final do ano letivo ali, ou do semestre, porque geralmente é
o assunto dentro da disciplina que eles mais esperam, né? Tem um professor aqui na universidade que ele utilizava a técnica de deixar os alunos escolherem quais seriam os temas estudados, né? Ele listava lá umas 8 opções, uns 8 conteúdos, e os alunos escolhiam quais seriam. E aí ele organizava, né, dentro do semestre, deixando sempre o futsal para o final, como se fosse também uma espécie de gratificação, né? Então eles teriam que participar de todos os conteúdos anteriores para aí poder fazer o futsal, né? Às vezes também ele utilizava o futsal como uma aula de gratificação. Então, durante o semestre, né, fazia lá um ciclo de atividades rítmicas. E ao final desse ciclo de atividades rítmicas, ele fazia uma aula à parte para os meninos jogarem futsal, né? E as meninas também, dentro do possível, né? Tem essa questão aí. Achei muito legal. Isso acontece às vezes comigo também. Por exemplo, agora no início do ano, eu não estou trabalhando, como eu falei, eu não trabalho no início do ano. Mas agora vai ter, semana que vem tem a semana de prova, e eu falei para eles que todo mundo fizer as atividades direitinho, eu deixo na primeira aula depois da prova, uma aula para eles escolherem a atividade. Lógico que os meninos vão escolher o futsal, que jogar, né? Aí eu também as meninas geralmente ficam com um vôlei ali no cantinho, um toquinho, uns 3 cortes. Não sei se chama queimado aí em Minas, né? Aqui tem queimada aqui. Mas uma coisa que eu reparei nos últimos anos, que cada vez mais meninas estão jogando o futsal também, por influência do futebol, né? Mas isso tem aumentado bastante, né? Quase todas as minhas turmas têm meninas que ficam me pedindo para jogar futsal, para jogar bola, como eles falam aqui, né? A pessoa vai jogar bola hoje. Hoje vai ter ou não, né? É aquele famoso professor, solta a bola um pouquinho aí, deixa a gente brincar, deixa uns 10 minutinhos no final, pra gente bater uma bolinha. Inclusive, quando eu pego as turmas de ensino fundamental, eu falo que na minha aula não tem futebol, né? Eu já deixo eles assim, quando eu pego pela primeira vez, né? Eu nunca foram meus os alunos do ensino médio, normalmente já passaram por mim, em alguma série anterior, já sabem como eu trabalho. Quando eu pego a turma, não, na minha aula não tem futebol, não. Eu falo assim, pra ver se eles desistem de ficar toda aula perguntando se a gente vai jogar bola. Toda aula. Ai, gente, muito bom. Vamos partir para a próxima pergunta, que é sobre a questão da introdução do futsal no ensino fundamental ou médio. Como a gente já chegou a conversar um pouquinho antes, pessoal, o professor Márcio, ele não trabalha com Fundamental 1, mas sempre trabalhou com Fundamental 2 e ensino médio. Isso. Então, assim, relembrando aí um pouquinho do que a BNCC traz para a gente, se eu não estiver enganada, a iniciação começa lá no final, nos anos finais do ensino fundamental, e no ensino médio a gente já parte um pouco mais para trabalhar os esportes propriamente ditos, né? Então, professor Márcio, você trabalha dessa maneira, ou você já chegou a identificar uma forma melhor de estar iniciando os alunos no esporte? Você tem alguma sugestão? Vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos lá. Em relação ao futsal, no ensino fundamental eu evito mais trabalhar do que no ensino médio. No ensino médio eu já uso essa estratégia com mais frequência de deixar o futsal para o final. Mas algumas turmas, dependendo do nível de maturidade que eu vejo da turma, eu consigo trabalhar o futsal também. Mas sempre de forma o mais lúdica possível, com a pedagogia de jogos, né? De interação, de contextualização do futsal, para não deixarem eles levarem para aquele lado de que a aula de educação física é para jogar futebol. Então eles conseguem compreender, é muito difícil, tem muita resistência, porque eles querem simplesmente pegar a bola. É um fato forte, né? Que acontece há muito tempo. Culturalmente é muito forte, é muito pesado, né? Às vezes você fica até mal visto pelas turmas no começo, como você pega uma turma assim. E as meninas mesmo, elas não querem participar das aulas de futsal, né? Elas acham que elas têm que jogar a queimada, o vôlei, elas não querem. Então, o processo de convencimento até das meninas, que elas têm que participar. E eu começo sempre trabalhando com jogos de modificação de regra, né? Eu pego, formo equipes, às vezes com um número reduzido, com 3 jogadores, vou modificando regras. Só pode dar um toque na bola, só pode dar 2 toques, depois só o jogador X pode finalizar para o gol,
né, para tentar integrar ele no contexto do jogo de formas diferentes, até para o desenvolvimento cognitivo dele, para resolver os problemas que acontecem ali no jogo. Legal, essa questão dos jogos modificados é muito maneiro, deixar eles desenvolverem Sim. também e dificultando um pouco o jogo também. Isso Uma aproxima muito o aluno, eu acho, uma coisa uns dos que, outros, né? desculpa, uma coisa que eu faço sempre, principalmente com turma de fundamental, não pode falar, né? Para eles tentar se comunicar através de gestos, e eles falam muito, o ensino fundamental é muito agitado, o ensino fundamental. Eu Não estou pode tentando falar. imaginar, assim, na aula, eles tentando não falar e com certeza falando. Pois é. Aí falou é falta, parou, Falou falta. é falta. É uma ótima estratégia, na verdade, muito legal. Então, assim, fazendo um apanhado aqui, no ensino fundamental, você acaba trabalhando outras modalidades, né? Ou trabalhando futsal de forma lúdica, né? Você traz ali ele dentro de uma brincadeira, Isso. adapta um jogo. Isso é muito interessante. Gostei muito disso também. Eu ia perguntar agora de que forma você trabalha o conteúdo, mas acaba que durante esse papo aqui a gente já foi respondendo isso, né? Você deixa sempre para o final o conteúdo de futsal, trabalha de forma lúdica no ensino fundamental, no ensino médio você já traz o esporte propriamente dito. Eu vou partir então para o lado da metodologia. Beleza. Metodologia parcial. O que você acha disso dentro do futsal? Então, a minha formação já foi uma formação pós-tecnicismo, né? Então, já é uma formação muito crítica ao tecnicismo, então eu já tenho essa aversão à metodologia parcial, porque é uma metodologia tecnicista, né? Sim. Então, eu sempre procuro, como eu falei, fazer uma pedagogia de jogos, basear o processo gradual das aulas, o processo pedagógico, numa metodologia de jogos. Às vezes o contato com a bola dentro de um esquema de jogo, o contato com o companheiro, depois o contato com o adversário, sempre criando situações de jogo, né? E depois, como eles já se acostumaram a resolver os problemas ali, aí eu posso passar uma atividade mais do jogo em si, mas sempre usando uma metodologia mais global, mais contextualizada e de jogo durante todo o processo. Certo, consegui compreender. Aí você geralmente utiliza isso tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio? Ou no ensino médio você já consegue, como que fala assim, né? Trabalhar especificamente os fundamentos e depois colocar o pessoal para jogar mesmo? Ou você ainda trabalha um pouco mais o jogo? No futsal, eu raramente trabalho fundamento, né? Até porque ele já tem muita noção por causa do futebol, de um passe, de um chute, né? Quando eu percebo muita dificuldade, eu às vezes chamo individualmente, dou algumas dicas, né? Peço para fazer alguns ajustes e tal, mostro mais ou menos, mas não chego a fazer uma atividade específica para trabalhar passe, chute. Não costumo fazer isso com o futsal. No Certo. vôlei, que é um pouco diferente, eu até comentei com você antes da gente começar a conversa aqui, né? Porque se ele não sabe fazer um saque, não tem jogo, né? Então, Exato. aí eu trabalho um pouco o método parcial, mas no futsal eu não costumo utilizar o método parcial, não. Sempre o método global, Certo. o método dia de jogos. A escolha da metodologia também, ela requer muito que a gente conheça o indivíduo, né? Sim, sim. Você conheça a turma que você está trabalhando, o espaço. Totalmente, é tudo muito individual. Eu vejo tudo de forma muito individual. Então, assim, para você escolher os conteúdos que você vai trabalhar, você tem que conhecer a turma, porque às vezes você vai estar levando um esporte, não falando só do futsal, mas às vezes você vai estar levando um esporte que eles nunca viram, então um esporte que para eles já estão cansados, enfarados de jogar, principalmente quando a gente é novo na escola. No caso, você que está há bastante tempo dentro da escola, isso fica mais fácil, né? Que você Sim. realmente tem uma intimidade já com os alunos, então conhecer o público e o contexto aí é moleza, né? Isso Uma das facilita partes mais bastante. difíceis, né? Essa questão. Essa questão para o planejamento sem você conhecer, né? No início de carreira, nossa, como era difícil, né? Você é formado, você pensa que vai chegar lá, vai planejar uma coisa e vai fazer, né? Bate muito cabeça até entender, conhecer a comunidade, os costumes ali dos alunos, a cultura local e acertar o meu planejamento, eles me entenderem, eu entender eles, a gente fazer um negócio bem contextualizado que
envolva todo mundo e as características da comunidade local, né? Certo, e fica um trabalho muito bom, né? Nossa, eu tento imaginar. E também imagino como que vai ser para mim iniciando em uma escola que eu nunca participei, nunca tive contato, tudo novo. Mas é bom, é ótimo. E eu queria até falar uma coisa que eu acho que todos os colegas vão passar por isso, né? A pressão pelo torneio de futsal. E o torneio é sempre de futsal, né? Nossa, Ninguém quer sempre. fazer torneio de outro esporte, eles só querem fazer torneio de futsal. Só de futsal. Só de futsal, né? Então, esse ano, inclusive, vários já vieram. Professor, vai ter interclasse, vai ter interclasse. Aí eu falo, vai ter interclasse de vôlei, ou de basquete. De vôlei, eles reclamam, né? Mas eu costumo fazer essa cultura, né? Eu costumo fazer interclasse de outras modalidades, conforme eu for trabalhando ela ao longo dos anos, não só de futsal, né? Eu já fiz interclasses de vôlei, já fiz de handebol, já fiz de basquete, já fiz uma amostra de dança, né? Nossa, muito bom. Competição entre as turmas, para tentar quebrar essa coisa, né? Do futsal, que só pode ter torneio de futsal, né? E normalmente, quando tem torneio de futsal, é muito complicado a questão da rivalidade, das brigas durante o torneio. É muito forte. É uma coisa, né? Quando se você, professor, está começando agora, nunca fez um torneio interclasse, muito cuidado, muito cuidado. Você precisa de todos os professores te ajudando, porque se você for fazer isso sozinho, você não vai dar conta, é muito complicado. Né? Pode se preparar, então. Tem que se preparar. Nossa, e realmente, assim, uma dificuldade que eu encontrei, que eu percebi, na verdade, durante o ensino médio, é que onde eu estudei, né, que foi no Instituto Federal do Espírito Santo, sim, tinha uma interclasse de todas as modalidades. Pelo menos o professor tentava fazer. Só que não montava time. Não tinha gente de todas as turmas para poder fazer um time para o vôlei, um time para o handball, um time para o futsal. Geralmente, sempre o pessoal tinha interesse pelo futsal e pelo handball. Lá onde eu estudava ainda era bem forte o handball. Ainda é, né? Tanto que a gente ganhou uma vez uma competição interestadual entre os campings, né? Do Instituto. Sim. E assim, eu acho isso muito complicado, porque já era difícil montar os times, só masculino. Feminino, então, menos ainda. Mesmo se fosse, sei lá, basquete 3x3, que precisa de 4, 5 pessoas, não dava time e acabava que o professor não conseguia montar o interclasse por não ter pessoa. Eu entendo que é processo, né? O professor convencer ao longo do tempo também os alunos a participarem. Vou te falar a minha experiência em relação a isso. Sabe o que eu fiz, que a gente fez lá na escola? A gente fez torneios mistos, né? Tanto de vôlei, tanto de basquete, eram com equipes mistas, né? Todas as equipes tinham a obrigação de ter pelo menos uma menina sempre jogando, né? Sempre em quadra, quando a gente não conseguia formar equipes femininas, né? Então, tanto o torneio de basquete, tanto o torneio de vôlei que eu fiz, eram equipes mistas, né? Tinha que ter pelo menos uma menina em quadra sempre. Foi essa a estratégia que a gente usou. Muito legal essa ideia. Demais. Como que é o apoio da direção da escola para você poder estar trabalhando esse conteúdo? Apesar de que eu acredito que deve ser ótimo, né? Então, eu trabalho em CIEP, não sei se você conhece os projetos do CIEP, né, que foram construídos no governo do Leonel Brizola, aqui no Rio, na década de 80 e 90. E os CIEPs têm uma ótima estrutura física, né? Todos eles têm quadra coberta, vestiário, bastante espaço. Então, em relação ao espaço de trabalho, estruturalmente, é legal. Em relação ao apoio das direções, eu nunca tive nenhum problema, né? Sempre fui respeitado, os professores de educação física da escola, em geral, sempre foram muito respeitados, tanto pela direção, pela equipe pedagógica, pelos outros professores, nunca fomos tratados de forma diferente. Questão de material para trabalhar nas aulas, já houve alguma época um pouco mais difícil, mas hoje em dia não tem muito problema, tem material, e quando acaba o material, a gente pede alguma coisa, sempre não tem problema tem facilidade, né, de conseguir. De adquirir novos materiais, isso não é um problema. Então, em relação à direção, nunca tive nenhum problema. Já ouvi casos, né, de direção querer impor torneios ou coisas assim, mas nas duas escolas que eu trabalho aqui da rede estadual, eu nunca tive esses problemas com a direção, não. Sempre foi muito tranquilo. Isso é ótimo. Aqui na região, pelo menos nas escolas em duas escolas que eu pude estar estagiando,
ou pelo menos em uma que eu tenho certeza absoluta, eu participei do conselho de classe e senti, assim, uma diferença muito grande entre o respeito que existia para o professor de português e matemática e o respeito que existia para o professor de educação física. Eu acredito que tem muita influência da postura do profissional também, Sim, total. dele se posicionar, né, mostrar serviço, mas, de qualquer forma, dentro da universidade a gente escuta muito também que a educação física é deixada de lado, é uma disciplina dentro da escola que tem, como é que eu posso dizer? Que eles dão menos importância quando a gente compara com português e matemática, apesar de que, em contrapartida, é a disciplina que os alunos mais gostam, digamos assim, também. Eu vejo como um fator dificultador. A minha experiência aqui na rede é que, claro, assim, português e matemática, acho que todas as outras acabam tendo um pouco de menos peso no geral, assim. Existe aquela cultura, até às vezes avaliações diagnósticas da rede, só tem prova de português e matemática, não tem de outras disciplinas. Então tem, claro, um peso maior que é colocado nessas disciplinas. Eu já ouvi até alguma piadinha de professor, assim, sala de professores, sobre matéria e tal, mas, enfim, nada demais. Mas em relação a conselhos de classe, né, alunos que eu reprovei, que não tinham condições ali de desempenho para passar, nunca fui desrespeitado, sempre fui acatado. Às vezes aluno já vi casos de alunos ficar reprovado em educação física, educação artística, inglês, que às vezes também são matérias meio colocadas de lado, e o aluno ficou reprovado nessa disciplina, né? Então aqui, pelo menos nas escolas que eu trabalho da rede estadual, existe um respeito, uma igualdade, assim, entre os professores e todas as disciplinas. Certo, compreendi. Isso é muito bom, é um cenário que eu acho maravilhoso, inclusive. Partindo aqui para... Você ia falar alguma coisa? Não, pode prosseguir. Partindo para a próxima pergunta aqui, quais são as principais dificuldades que você encontrou durante esse trabalho na escola, para poder trabalhar o futsal especificamente? Sim. Como eu falei no começo, a questão do futsal está relacionado diretamente com o futebol, traz todos aqueles ranços culturais que o futebol traz, né? Do machismo, a dificuldade para incluir as meninas no futsal. Tanto porque os meninos não querem jogar com as meninas, tanto porque as meninas também não querem jogar o futsal. Acho que não é uma atividade para elas, né? Isso é culturalmente aceito assim por eles mesmos, né? Uma outra questão é a questão da competitividade. Eles acharem que eles têm que jogar, eles têm que competir como se estivesse jogando a Copa do Mundo, né? E quando a gente começa a passar atividades formais, tentar criar um jogo com regras diferentes, no começo você tem muita resistência deles em relação a isso, né? Mas depois, conforme eles vão entendendo o processo, vão entender que vai chegar a hora de fazer mais o jogo em si mesmo, as coisas vão fluindo bem. Mas no começo sempre tem muita resistência, especialmente com as turmas de ensino fundamental. Mas é um processo que a gente tem que passar, que a gente tem que encarar, até pelo nosso respeito próprio, respeito da nossa disciplina, até pelo que a gente estava falando anteriormente, né? Se a gente chegar lá e deixar eles simplesmente jogar bola do jeito que eles quiserem, não precisa da gente ali, né? Não faz diferença, né? Exato. É um processo difícil, mas que a gente precisa encarar e fazer valer. Certo. Essa fala final de encarar esse processo é muito boa, eu considero muito importante também. E não é fácil, né? Você chegar numa escola e adquirir o respeito dos alunos e conseguir convencer eles de que não só no futsal, mas em outros esportes, há um processo ali de aprendizagem. Sim. Como é que fala? Essa comunicação entre professor e estudante é muito difícil de você visualizar ela assim, acontecendo de fato. Mas no momento a gente consegue, né? Sim, consegue. Professor, pode falar. Só para finalizar, e às vezes pode acontecer de você chegar numa escola que o professor tem uma postura, às vezes assim, né? De deixar a bola rolar, como aquela postura tradicional, e você chega com uma outra postura, uma postura mais formal, e é difícil, né? Aí você acaba sendo reconhecido como professor ruim e o outro como professor bom, né? E também tem os casos de alguns professores que dão mais aulas
em sala de aula, mas aulas teóricas, e o outro professor, como eu, gosto de sempre estar indo para a quadra, mesmo fazendo um processo mais contextualizado, mas não deixo de tirar o aluno de sala de aula, porque eu acho que é importante o aluno sair de sala de aula também, né? É um outro ambiente, outra forma de aprendizagem, então eu também não fico impedindo um aluno, e tem professores que não fazem isso, às vezes acaba criando um conflito entre professores devido a metodologia de trabalho diferente, coisas que a gente aprende a lidar ao longo do tempo, e a gente tem que saber respeitar e saber dialogar com os alunos para não criar conflitos entre professores, né? Sim, com certeza. Com certeza. Inclusive, dentro da universidade, uma questão que a gente discute é exatamente a aula de educação física ser reconhecida como um momento de lazer, Ah, né? sim. Justamente por ser, na maioria das vezes, né, ser um momento extra classe, né, que a pessoa não está ali dentro da sala de aula sentada, ela pode se expressar corporalmente, né, ela pode se mexer, ela vai jogar bola, vai jogar vôlei, vai correr, vai saltar. Então, inclusive, dentro de uma disciplina a gente discute muito isso, dessa dificuldade também de mostrar para o aluno, para ele reconhecer que não é só um momento de lazer, né, é um Isso. momento de aprendizagem também. No ensino fundamental, principalmente na sexto, sétimo ano, os alunos costumam chegar para a gente e falar assim, a gente vai brincar de que hoje, né? Que a aula é para brincar de alguma coisa, né? Eles vêm com essa cultura lá do Fundamental 1, que a aula é para brincar. Não é nada demais, né? Porque brincando se aprende também, jogando se aprende, Sim, com certeza. mas tem essa ideia do lazer realmente na aula. Muito forte, inclusive. É. Já presenciei isso, principalmente em colônia de férias, uns alunos na faixa de 8 a 11 anos, nossa, eles querem, todas as atividades tem que ser ou um jogo, uma brincadeira, tem que ser lúdico, você não consegue trabalhar um fundamento propriamente dito, não dá certo, não dá certo, não Difícil. funciona, é complicado. Mas é isso, professor, todas as minhas perguntas foram respondidas. Agradeço demais a sua participação, a sua disponibilidade em estar aqui colaborando com esse trabalho meu, com esse podcast. E abro espaço para você estar se despedindo aí, fazendo um fechamento também. Obrigado, e agradecer mais uma vez pelo convite, satisfação, adoro futsal, nem falei, né, eu tive experiências com futsal na minha adolescência, joguei vários campeonatos intercolegiais aqui no Rio, tinha um torneio intercolegial muito famoso aqui no Rio, que era do jornal o Globo, né, a gente viajava o estado todo para jogar esse torneio, era muito bacana. Tive experiências também treinando equipes da escola para jogar torneios intercolegiais, inclusive fui campeão uma vez de torneio aqui na minha cidade de futsal feminino, a gente foi campeão aqui do torneio feminino, que eu achei muito bacana, e foi um grande prazer, espero ter ajudado, colaborado aí com todos os colegas que vão poder assistir esse podcast, e convidar o pessoal a conhecer também o blog dicaseducaçãofísica.info e o canal Dicas Educação Física. Para quem não conhece, tem bastante conteúdo sobre futsal, não só sobre futsal, sobre muitas outras coisas relacionadas à educação física, mas bastante coisa de futsal. Obrigado mais uma vez, Iá. De nada, eu estava indo encerrar e você me fez lembrar de uma pergunta muito interessante. Como que você trabalhava, no caso você disse aí que você teve equipes, né, de futsal, até ganharam campeonatos. Como que você trabalhava esse esporte, treinamento e o esporte mesmo ali dentro da escola, né? O esporte da escola, o esporte na escola, né? Esse que é o termo correto. Ah, sim, legal essa pergunta. Porque aí no esporte treinamento, né, aí eu já usava um pouco mais o método parcial, né? Até porque, assim, como no meu caso, eu selecionava as alunas que iam participar da equipe, né? Que era a equipe da escola. Então, eu dava aula para várias turmas, eu convocava, né, as alunas para participar. Então, já conhecia mais ou menos. E, por exemplo, eu tinha uma aluna, o nome dela era Trielle, era uma aluna espetacular, craque mesmo, né, de drible, mas ela não chutava para o gol. Então, eu entendia que eu precisava trabalhar o fundamento chute dela. Então, trabalhei muito pesado com ela, o chute de média, longa distância, e sempre falava para ela, ó, ela driblava com muita facilidade, driblou, chuta, você abriu o espaço, chuta, né? E ela evoluiu bastante nesse quesito, e a gente ganhou até com folga o torneio, porque ela é realmente desequilibrava, ela era muito boa. Inclusive, ela passou para a Marinha agora,
não seguiu a carreira do futsal, né? Virou Dá até uma dor no coração, né? Imaginar assim, os pupilos nossos não seguindo a carreira. Eu lembro que eu conversei com ela uma vez que ela pensasse em tentar estudar no exterior, conseguir uma bolsa como atleta, né, nos Estados Unidos, então eu tenho certeza que ela teria sucesso fácil, né? Mas enfim, ela tá bem, virou militar, tô feliz por ela. Demais, demais. Você que trabalhava era em contraturno ou você utilizava dentro do seu tempo de aula, né, para poder estar fazendo esse trabalho? Ah, isso aí já é outra história, né? Eu acabava trabalhando voluntário, né? Porque, obviamente, eu não trabalhava durante as aulas da turma, né? Não iria fazer isso. Eu acabava tirando um dia na semana ali para trabalhar voluntariamente, né? Para fazer o treinamento das equipes, né? Não era remunerado por isso, né? A Secretaria Municipal convida a gente para o torneio, né? A gente decide se vai participar ou não, a gente poderia não participar. Eu resolvi escrever as equipes da escola e me voluntariava para, uma vez por semana, treinar eles, né? Era assim. Certo. Essa função de professor e de treinador não é fácil de conciliar, né? Não é E é fácil. totalmente diferente a metodologia que você tem que utilizar ali. É verdade. E juntar os alunos também não é muito fácil, né? Se forem de turmas diferentes, os horários, enfim. Mas eu entendi. Muito obrigado, professor, por estar aqui ajudando a gente novamente. Todas as suas falas foram muito importantes, você trouxe ideias. É sempre bom a gente estar escutando outras pessoas que elas trazem novas ideias, querendo ou não, os cabeças pensando juntos pensam melhor. Então, mais uma vez, obrigado pela participação, pela sua disponibilidade. E é isso. Quem sabe a gente tem um próximo encontro aí, um outro podcast. Obrigado, e super à disposição aí. Se precisar, é só entrar em contato de novo. Um abraço para todos e todas aí. Abraço. Tchau, tchau. E torne-se um apoiador do canal Dicas Educação Física de forma simples, rápida e gratuita, deixando o seu like nesse vídeo, fazendo um comentário aqui embaixo ou se inscrevendo no nosso canal se você ainda não é inscrito, não custa nada. Ou se você puder tornar um colaborador financeiro do nosso canal, você pode fazer isso clicando no botão Valeu aqui embaixo a partir de apenas R$2. Ou ainda se tornar um membro assinante, um apoiador assinante do canal Dicas Educação Física a partir de R$14,99 mensais. Você terá direito a vários privilégios como selos fidelidade, emojis personalizados, acesso antecipado aos nossos vídeos exclusivos para membros, ter seu nome citado em nossos vídeos, dentre outros benefícios. Então, pessoal, vou deixar na descrição desse vídeo um material grátis sobre educação física e esporte, também o nosso canal no Telegram. E também assista outros vídeos aqui do canal Dicas Educação Física.